saber mais quais são os exames que eu posso solicitar para saber se uma paciente tem hipersensibilidade aos anestésicos locais ou ao látex. Tive um caso recente onde uma paciente relatou ter tido urticária na língua, na região de pescoço, mas o efeito foi tardio, depois que passou o efeito uns 3 dias depois. Ok, então a dúvida da colega é: que exame de sangue eu solicito se o meu paciente me relatar que ele tem uma alergia, né, um quadro de hipersensibilidade devido ao anestésico tópico, devido ao látex? Perfeito, então vamos lá. Bom, vou dizer 2 coisas importantes aqui para vocês quando se trata de uma situação como essa. Se na sua investigação o paciente relatou isso, doutora, ó, vou pegar a doutora Celina. Doutora Celina, eu tenho alergia, a última vez que eu fui no dentista, tomei anestesia, inchou minha língua, me pipoquei inteira, fiquei com urticária. E aí? Qual que é o primeiro passo do dentista? O primeiro passo dele é investigar se efetivamente a alergia veio do anestésico. Esse é o primeiro passo, tá? Inclusive eu já falei isso outras vezes em outros conteúdos aqui. A galera que está assistindo a gravação dessa live no YouTube, aqui no YouTube tem um monte de vídeo falando sobre alergias, certo? Então, a gente tem que entender se é, primeiro, uma alergia efetivamente verdadeira. Então, aqui ela falou que a paciente relatou que teve urticária, a língua dela inchou. Top! Então, aqui, realmente, ela potencialmente teve alergia do anestésico ali, enfim, foi real, aconteceu. Por quê? Alguns pacientes, eles relatam outros tipos de manifestações que não são alérgicas. Ai, doutora, meu coração palpitou. Ai, doutora, eu passei mal. Ai, doutora, eu senti que eu não conseguia respirar direito porque anestesiou minha garganta. Então, assim, isso não é alergia, né? Isso são efeitos colaterais dos vasoconstritores, dos anestésicos, certo? Então, se realmente, efetivamente, a paciente falou pra você: olha, eu fui no dentista da última vez, ele fez anestesia, doutora, e aí eu tive urticária. E no caso aqui ela falou tardia, né? Ela teve 3 dias depois. Pode acontecer isso? Pode, doc. Existem as alergias tardias. Posso falar, inclusive, por mim mesma, tá? Eu desenvolvi uma alergia à resina. A resina, vocês acreditam nisso? Que eu desenvolvi alergia à resina acrílica? E eu desenvolvi essa alergia depois que eu fiz unha acrílica. Acredita nisso? E a minha alergia foi tardia. O que é isso, Pamela? Eu fazia a unha acrílica, no outro dia começava a coçar. Coçava, inchava toda a minha cutícula. Aí sabe o que eu desenvolvi alergia de um tempo depois também, recentemente agora? Vocês não vão acreditar que tipo de alergia eu tive. Gente, a pessoa veio, não sei o que acontece. Eu tive alergia do Top Dan. Vocês acreditam nisso? Que eu fiz um retoque no meu clareamento, sei lá, tem um mês mais ou menos. Eu tive a alergia do Top Dan. Do Top Dan! Quem tem alergia do Top Dan? Foi aí que eu descobri que potencialmente, inclusive eu tenho que ir no médico resolver isso, mas potencialmente eu tenho uma alergia de resina acrílica, materiais resinosos no geral, sabe? Tipo resina mesmo, Top Dan, sabe a resina acrílica que a gente faz prótese, faz provisório? Mesma coisa, se é um material resinoso eu descobri que eu tenho alergia. Só que olha só, como é que foi a minha alergia do Top Dan? Fiz o clareamento, deu tudo lindo, maravilhoso, saí lá com o dente incrível. No outro dia, a minha gengiva completamente inchada. Dolorida, inchada, edemaciada, avermelhada. Falei, não pode ser que agora eu resolvi ter alergia. Gente, sério, como é que uma dentista tem alergia de resina acrílica? Como é que tem um negócio desse? Enfim, a pessoa foi abençoada com a alergia da resina acrílica, certo? Então, sim, as alergias elas podem acontecer até 48 horas depois que o paciente teve a exposição por uma substância, certo? Então, se a paciente teve urticária depois do tratamento odontológico e se ela não tomou nenhum outro medicamento ou alguma outra substância, sim, pode ter acontecido. E aí, Pamela, aqui, vamos voltar para a pergunta, né? Que exame de sangue que eu peço? Doc, você não vai pedir nenhum exame de sangue, tá? Se você tem na sua frente uma paciente que confirmadamente teve alergia a uma substância do consultório odontológico e não tem como você evitar essa substância, digamos, por exemplo, que eu estou aqui, látex, é muito difícil. Aí você vai ter que paramentar, equipar o seu consultório para essa paciente por causa do látex, né? Então, nesse caso, se tem a suspeita de alergia e ela ainda não foi confirmada,
não adianta você pedir exame nenhum, doc. Você precisa encaminhar para o médico. E no caso, o médico alergologista. Não é alergista, tá? Alergologista. Ó, você aprendeu uma coisa pra falar, é difícil. E pra Pamela conseguir falar alergologista, então, tá? Enfim. Certo? Então, nesse caso, encaminha pro médico. Não vai executar, por exemplo, o látex. Sabe onde tem látex? No tubete anestésico. O êmbolo do tubete anestésico é de látex. Então, nesse caso, a gente precisa da ajuda médica, certo? Se não tem ainda o diagnóstico preciso, não se sabe exatamente sobre o que tem alergia e a paciente desenvolveu alergia grave, encaminha para o médico solicitar os exames, fazer o teste cutâneo alérgico, certo, doc? Aí sim, para a gente ter certeza absoluta dessa situação. Combinado?